agradecemos por tuas misericórdias, que, como diz na Bíblia, elas se renovam a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão misericordioso e que tem nos amado tanto, tanto, tanto. Nós te adoramos, Deus. Estamos nesta noite reunidos porque nós gostamos do Senhor, porque nós te amamos, nós queremos aprender mais de ti. Estamos reunidos nesta noite para buscar a tua presença, para sentir a presença do Espírito Santo, para sentir a unção do Senhor se movendo em nosso corpo, na nossa alma, no nosso entendimento, na nossa vida, ao nosso redor. Desde já nós colocamos o nosso coração totalmente na tua vontade. Colocamos o nosso coração totalmente na tua presença, em reverência ao Senhor, com contrição e com arrependimento. Nos arrependemos, Pai, de quem nós somos, de que nós fomos. E te agradecemos porque só a tua misericórdia que tem nos renovado a cada instante. E nós te louvamos por isso, nós te adoramos. Queremos agradecer o teu nome. Queremos, Senhor, que o teu reino venha a nós constantemente e abundantemente. Que o teu reino venha a nós e em nossas vidas seja feita a tua vontade. A tua vontade, que ela seja feita aqui na terra, que seja feita em nossas vidas, assim como ela já é plenamente estabelecida no céu. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que ele se manifeste cada vez mais através de nós, com justiça, com bondade, com liberdade, com honra, com verdade, com unção. Que haja manifestação do teu reino em nossas vidas, no nome de Jesus. É o que nós queremos. Manifesta, Senhor. Manifesta a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm em relação à adoração é porque quando nós fechamos nossos olhos e pensamos em adorar, a primeira coisa que o diabo coloca na nossa cabeça é a condenação. Você fez isso de errado, você fez aquilo, e você não tem santidade para adorar ao Senhor. O dia que eu descobri que Deus ele não olha para o meu pecado, que Ele não olha para as minhas falhas, que Ele só me olha com olhos de amor e que Ele deseja o meu amor, e que eu aprendi a dar o meu amor para Ele, aí a minha adoração mudou. Então o diabo pode falar na minha cabeça o que for. Você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Não estou nem aí. Me arrependo, claro que me arrependo de ter errado, de ter pecado. Mas Deus ele não olha isso. Deus não olha as nossas falhas. Ele olha o quanto nós amamos Ele. O quanto nós precisamos dEle. O quanto nós desejamos a presença dEle. O quanto nós queremos Ele mais que todas as coisas. Que Ele sempre está aqui. Sempre, sempre, sempre Ele está. Sempre querendo a nossa atenção, que a gente volte o nosso coração para a presença dEle. Ah, Senhor, eu estou aqui, Pai, para buscar a Tua presença, que eu te amo, que eu te adoro, Jesus. Não tem amor maior do que o Teu. Não há ninguém que me ame como o Senhor me ama. Ai, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Na época da minha vida eu achei que ninguém me amava. Muitas pessoas elas pensam isso. Quando nós descobrimos o amor de Deus, o tanto que Ele nos ama,
Não só nós sabemos e sentimos que nós somos amados por Ele, mas também nós temos amor para dar para os outros. Eu garanto a você que é muito melhor você dar amor para as pessoas do que simplesmente você só esperar amor das pessoas. A palavra diz que a melhor coisa é dar do que receber, ela se refere ao amor também. Jesus ele só teve amor para dar para as pessoas. Por isso que Ele é o nosso mestre. Por isso que Ele é o nosso Senhor. Por isso que Ele ensinou o caminho. E amar e não querer nada em troca. Não esperar amor de volta. Simplesmente dar amor, sabe por quê? Porque nós estamos cheios de amor. Só por isso. E quando eu aprendi isso, eu aprendi a colocar o meu coração no Senhor. E me encher do amor dEle. Por isso que para mim hoje não é difícil amar as pessoas. Muito menos aqueles que dizem que são meus inimigos. Nós te adoramos, Senhor. Sim, amada nossa. Nós agradecemos pelo Espírito Santo, o Consolador maravilhoso, que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo que nos consola. Nós te adoramos. Nós te agradecemos por teu cuidado em nossas vidas, por teu amor imenso, incomensurável. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Pai. Te agradecemos por teu cuidado em nossas vidas. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Boa noite a quem chegou depois, a quem está participando, a você que segue a sua casa. Nós louvamos a Deus por sua vida. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o reino de Deus. Aleluia. As pessoas hoje elas não estão sabendo muito o que é o reino de Deus, ou como entrar no reino de Deus, se faz parte do reino de Deus. E eu quero explicar para você hoje o que é o reino de Deus, como entrar para o reino de Deus, como o reino de Deus age, como ele se manifesta. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, ele começou a ser anunciado a partir do momento que Jesus, um pouco antes. A palavra diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então, tem sido anunciado o reino de Deus. Então toda a lei, ela veio até João, que foi o último dos profetas. E quando Jesus morreu naquela cruz, ele cumpriu a lei, e então o reino de Deus veio até nós. E um dos problemas de se entender o reino de Deus é porque a gente quer comparar o reino de Deus com reinos terrenos. Só que eu sempre procuro enfatizar aqui que tudo aquilo que é espiritual é regido, é guiado, é direcionado por princípios, por regras, por leis espirituais. Se você quer entender o mundo espiritual, você precisa ser guiado por aquilo que é espiritual. Não tem como comparar o reino de Deus com aquilo que existe de entendimento sobre reinos
Quando eu falo reino, eu me refiro a governo de todos os tipos, seja ele monarquia, parlamentarismo, totalitarismo, presidencialismo, republicano, democrata, seja ele qual for, todos esses são... porque um é rei e o outro são eleitos. Não. Na verdade, em relação ao reino de Deus, não faz diferença se é eleito, se não é eleito. Não quer dizer que todo rei seja semelhante a Deus, ou usou esse exemplo. Os reinos dos homens, e nós vamos ler esse versículo, Jesus falou assim, tem os seus dominantes. Mas não é assim entre nós. Por que eu quero falar sobre reino? Porque nós estamos em uma época em que a fé tem sido muito discutida, muito comentada no meio da sociedade. E a fé tem sido usada muitas vezes como elemento de justificativa para reinos terrenos. Pela fé, homens dominam os outros, tomam governos, fazem guerra. Pela fé, homens explodem outros homens. Pela fé, homens invadem nações. Pela fé, os homens atravessaram o oceano para conquistar as Américas. Vamos expandir o reino de Deus. E aí eu fico comparando esses pensamentos em relação ao reino de Deus. Tento entender na Bíblia o que de fato ele quis dizer para a gente quando ele se refere ao reino de Deus. Para começar, já que tem muita coisa, eu vou tentar levar você a uma forma de pensar. Eu queria que você começasse em João, no Evangelho de João 18. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 35. Essa parte aqui é a parte que eles estavam julgando Jesus para ser crucificado. Então, Jesus, ele saindo de Getsêmani, passou pelo Sinédrio, passou por Pilatos, passou por Herodes, todos tentando julgar Jesus segundo a lei dos homens. Tentando julgar Jesus segundo o governo do mundo. Até porque é o governo do mundo que diz, obrigado, quem morre e quem vive. E então, quando chegou nesse momento aqui, que Jesus estava perante Pilatos, Pilatos chegou para ele e perguntou uma coisa. Versículo 35, Pilatos disse, porventura sou eu judeu? Aliás, versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência. Lembra que era um julgamento. Jesus estava lá e estavam tentando julgar Jesus para condená-lo. Então Pilatos, que era o governador determinado por César para tomar conta daquela região, ou seja, ele estava reinando, ainda que havia Herodes, que era dos príncipes dos judeus, o rei naquela época, o rei Herodes, mas de fato era Pilatos quem mandava. Então levaram para Pilatos e disseram, e Pilatos chegou, entrou na audiência e chamou Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Até porque já tinha outros líderes lá naquela época. Então é uma disputa de poder, você é o rei? Até porque se você disser que é rei, o rei é César. Porque aqui é tudo terra romana. Jesus respondeu, tu dizes isso de ti mesmo ou os outros disseram de mim? Essa informação que você tem de que eu sou rei, é você que está tirando isso da sua cabeça ou alguém falou para você? Pilatos respondeu, porventura eu sou judeu?
a tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que você fez? O que fizeste? Ele disse, olha, eu estou aqui para julgar segundo as leis romanas. Foram o teu povo aí, os sacerdotes que te entregaram, os teus príncipes. Então Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Jesus negou que era rei? Não. Ele deixou bem claro para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Você faz parte do reino de Deus? O reino dele não é deste mundo. Não é deste mundo. E Jesus continuou dizendo assim, se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então disse-lhe Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos falou, o que é a verdade? E dizendo isso, voltou aos judeus e disse, eu não acho nele crime algum. Vós tendes por costume que eu solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então todo o povo voltaram-se a gritar, dizendo, este não, mas solta Barrabás, que era um salteador. A Bíblia diz que ele era um salteador porque ele era realmente ladrão. Jesus era a verdade. E Pilatos perguntou, o que é a verdade? Não sei o que você está falando, eu não entendo patavina do que você está dizendo. Olhou para o povo e falou assim, não estou vendo nele crime nenhum, para mim parece um doido. O reino não é desse mundo, de onde seria? Porque todo mundo conhecido pertence a Roma. E todos os reinos, tirando o Oriente, que está bem distante, ou as terras não conhecidas, mas todo mundo daquela região ali, Roma dominava. Quem lê história sabe disso. Jesus deixou bem claro para ele, dizendo, meu reino não é deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo, então é de qual? Você tem a noção disso? É muito importante para que você entenda de qual reino você faz parte. E para que, atualmente, você não entre em contendas que não sejam do seu reino. Ah, mas eu não vou entrar em contendas, eu não vou fazer parte da política, eu não vou fazer parte das coisas. E essa discussão de religião e política tem sido muito acalorada nos últimos dias, não só no Brasil, mas no mundo. E que a igreja tem tido uma participação muito efetiva nos desdobramentos políticos da nação. E todas as vezes que eu vejo pastores e políticos se envolvendo nessa questão de poder terreno, a frase que vem à minha cabeça é, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, Jesus deixou bem claro. Quando você vai para a oração do Pai Nosso, ele diz lá o quê? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é no céu. Venha a nós o teu reino, que o teu reino venha a nós. Que o teu reino se manifeste em nós. Que a tua graça venha sobre nós. Venha a nós o teu reino. Que o Senhor reine sobre nós. Que Ele reine sobre as nossas vidas. Ele reine sobre as nossas vidas. Mas nós estamos aqui. Nós dependemos da política. Nós dependemos das situações que acometem a vida. Até certo ponto. E hoje eu entendo que, como pastor, eu tenho um posicionamento muito claro de fé. Eu estou aqui para levar as pessoas para entenderem, compreenderem e participarem do reino de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho significa o reino de Deus chegou até nós. Isso quer dizer que nós vamos estar fora do reino dos homens? Isso quer dizer que as circunstâncias do reino dos homens não podem exercer influência sobre a nossa fé. Nossa fé tem que estar acima disso, porque o reino de Deus ele é acima disso.
Então não devo participar da política? Eu explico isso. Veja bem. Eu sou pastor. Então algumas pessoas falam de mim assim: eu tenho um amigo pastor, e outros falam: eu tenho um pastor amigo. Faz diferença? Faz. As pessoas que falam assim: eu tenho um amigo pastor, é porque elas são meus amigos e sabem que eu sou pastor, mas eu não sou pastor deles. Aqueles que falam assim: eu tenho um pastor amigo, são pessoas que eu pastoreio, eu cuido delas e eu também sou amigos delas. É uma questão de o que vem na frente. E aí, dentro desse mesmo princípio entre ser amigo pastor e pastor amigo, eu coloco entre o ser crente político e político crente. Tem diferença? Tem. O que vem na sua vida? Existiram homens crentes que estavam na política? Sim. Até porque política é uma vocação. A pessoa nasce com a vocação da política. Sociologia estuda isso, política como vocação. Mas se é vocação, então é dom. Se é dom, está na Bíblia? Tá. Existiram na Bíblia exemplos de homens de fé que atuaram na política? Sim. Quer ver um exemplo deles? José de Arimateia. Ele era príncipe entre os judeus. E quando foi necessário, ele requereu o corpo de Jesus, porque ele estava lá no meio deles, para ser enterrado numa cova que ainda não tinha sido utilizada. Foi necessário? Foi. Era um homem que estava no posicionamento necessário. Mas ele era um político que acreditava em Jesus. E isso fazia diferença porque o coração dele estava movido pela fé, pelo senso de justiça, para exercer o quê? A vocação da política. E como é que se aplica na Bíblia? Sabe como? Nos dons que está escrito lá em Coríntios: socorros e governos. Governar é um dom. Socorrer os outros é um dom. E se o poder político pode governar, pode socorrer alguém de alguma maneira, então que Deus coloque homens lá nesse sentido. Mas não para ficarem ricos, simplesmente. Ou para usar do poder para o benefício próprio. Agora, se homens que se dizem de fé, líderes, utilizam do poder da fé para galgar, para alcançar cargos políticos, para alcançar poder, aí ele está utilizando ele. Sabe por quê? Porque ele não está exercendo o dom de socorros e governos. Ele está usando da fé para manipular as pessoas. Que é o que tem sido muito visto hoje. Aquele homem que está numa posição de autoridade, de liderança, e ele exerce a liderança para agir com justiça, agir com bondade, para ser guiado pelo Espírito Santo, ele está agindo em favor do reino de Deus. Aquele homem que utiliza do poder eclesiástico que ele tem, para que as pessoas então o coloquem numa posição de destaque, para que ele tenha mais poder, esse homem não está agindo segundo o reino de Deus. Constantino era um homem que utilizou-se da igreja, o rei, o grande imperador Constantino, utilizou-se do poder da igreja para aumentar o seu domínio. A força da igreja para expandir o seu controle, não só social, econômico e também eclesiástico. E com essa história sabe que ele se converteu com esse sentido. Porque um dos princípios que nós entendemos em relação a entrar no reino de Deus, e aí eu vou para a pergunta: quem faz parte do reino de Deus? Quem pode entrar no reino de Deus? Quem vive no reino de Deus? De quem é o reino de Deus? O reino de Deus é somente pelo Espírito. Não é uma estrutura física. Uma igreja não é o reino de Deus. Nem que ela seja universal. Ela não é o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus falou assim: quando ouvirem o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Você não pode dizer que ele está aqui ou acolá, porque o reino de Deus ele está. Como é que o reino de Deus surge dentro de nós? Como é que o reino de Deus nasce dentro de nós? Jesus falou isso. Volta aí para João 3. Na conversa com Nicodemos. João 3. Vou voltar algumas páginas. Jesus falou assim para Nicodemos. Jesus lhe disse: na verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos disse: como pode um homem ser velho, porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Naturalmente ele vai diminuir, entrar lá e depois nascer de novo. Isso é nascer de novo? Jesus disse: na verdade, Nicodemos, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. É carne o que é nascido do Espírito, é Espírito, e não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Para nascer de novo tem que morrer. Quando você aceita Jesus, quando no seu coração você entende que Ele é o Senhor da glória, você se arrepende dos seus pecados e você pede ao Espírito Santo para entrar dentro de você. Nesse momento acontecem duas coisas com você. Primeiro, você morre. Cruz é morte. Nesse momento você passa pela cruz. Você morre. Depois daí, você nasce de novo. Paulo fala isso em Romanos. Porque assim como nós fomos sepultados com Ele no batismo, com Ele ressurgimos em glória. Você morre e você nasce. Quando você morre o homem natural. Então você nasce o homem natural. E você nasce, desculpe, o homem espiritual. E esse homem espiritual que nasce de novo, ele nasce como cidadão do reino de Deus. Quem pode dizer quem faz parte do reino de Deus? Só você. Porque é por fé. É no coração. Não tem outra maneira. É você que diz se você faz parte ou não do reino de Deus. Eu não posso contestar você se você faz parte do reino ou não. Eu só posso dizer o que está escrito na palavra. Mas uma vez que eu fale aqui, e aquilo que acontece dentro do seu coração depende especificamente de você. Isso é fazer parte do reino de Deus. E uma vez que nós fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos aprender como viver pelo reino de Deus. Porque ainda que o reino de Deus não seja uma estrutura física, ainda que o reino de Deus não seja uma instituição, ainda que o reino de Deus não seja algo organizacional no mundo, até porque não é regido por leis humanas, como eu falei, mas o reino de Deus ele tem manifestações através de nós. E como é que esse reino se manifesta através de nós? Jesus deixou um exemplo em Mateus 20. E essa passagem eu acho ela muito, muito interessante. Das maiores dificuldades de Jesus, é a mesma dificuldade que nós temos hoje, de levar as pessoas a entenderem a diferença entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Os princípios que regem o mundo natural e os princípios que regem o mundo, o mundo espiritual. Mateus 20, 17, diz assim, observe, Mateus capítulo 20, versículo 17. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos e no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas que condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e açoitem e crucifiquem e ao terceiro dia ressuscitará. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, com seus 2 filhos, adorando, fez-lhe um pedido. E Jesus disse, o que queres? E ela respondeu, dize que esses meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E Jesus disse, na verdade bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai tem preparado.
E quando os 10 ouviram isso, e aqui que está o interessante do reino, indignaram-se contra os irmãos. Toda disputa política, ela sempre gera indignação, porque todo mundo se sente injustiçado. Primeiro que quando tem um poder envolvido, todo mundo quer esse poder. Quando você vê alguém lá em posição de destaque, o outro sempre quer essa posição de destaque. E aconteceu isso aqui. Então aquela mulher muito esperta, muito amorosa com seus 2 filhos, chegou aos pés de Jesus, adorou e falou assim: mestre, meus filhos estão aí do teu lado. Permita que eles sentem no reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda. E aí a pergunta que Jesus se olhou para ela e quis fazer é: de que reino que você está falando? Se acha que eu vou reinar como? Porque quanto ao sentar de direita à minha esquerda, é o Pai que vai decidir isso. E outra coisa, eles podem beber do cálice que eu vou beber? O cálice da morte. Eles vão poder ser batizados com o batismo, como eu vou passar o batismo de fogo, o batismo de aflição. E eles disseram: podemos. Jesus falou assim: com certeza vocês vão passar por isso. Mas não assentar-se à minha direita e à minha esquerda, porque isso não depende de mim. Porque não estamos falando aqui de um reino físico, onde tem uma corte, onde tem uma hierarquia, onde tem toda uma condição, onde tem ali ministros. Não é isso. Só que os outros, escutando isso, ficaram o quê? Indignados. Mas como é que pode, rapaz? Eles tomaram a dianteira. Chegaram na frente, sem avisar nada, deram rasteira na gente. E Pedro, que está ali do lado, que é o mais junto. A vaga é de Pedro primeiro. É interessante quando o pensamento humano, natural, hierárquico, ele tenta se enquadrar ao reino de Deus. E Jesus está sempre atento para isso. Você pegar o pensamento de poder, de domínio sobre os outros e querer colocar isso para o reino de Deus. Jesus chega e fala assim: quando os 10, voltando ao 24, os 10 ouviram isso, se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, e aqui está a chave: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os que exercem grandes, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Em tradução, ele fala assim: vocês sabem que os reinos têm os seus povos, os reis dos povos têm os seus governantes, os que dominam entre si, os grandes, os poderosos. Não será assim entre vós. Vou enfatizar: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, que seja o que mais serve. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Princípio fundamental do reino de Deus: o maior é o menor. O mais importante é aquele que se coloca por último. Aquele que cede, aquele que dá o lugar, aquele que vende os seus bens e distribui para os pobres. Isso, literalmente. Aquele que se dá em prol dos outros, aquele que dedica a sua vida para que os outros sejam abençoados, aquele que gasta tempo para agradar o outro, aquele que exerce amor, aquele que exerce justiça, aquele que exerce benevolência, aquele que considera os outros superiores a si mesmo. Reino de Deus significa servir. Ele falou assim: sabe por que eu sou o rei? Sabe por que eu sou o maioral? Porque a minha morte foi a pior de todas. Sabe por que eu exerci uma grande glória no céu? Eu ganhei um galardão enorme? Porque eu dei a minha vida pela humanidade. Eu morri porque não merecia que eu morresse. Por isso eu sou o Senhor da glória. Quer me seguir? Faça o mesmo. Ame. Sirva. Doe. Se desmanche, se desfaça da vida mundana, da vida terrena, em prol para que os outros cresçam. Considere os outros superiores a si mesmo. Não ache que você é o rei da glória. Porque nesse episódio aqui, aqueles 2 que quiseram ser os primeiros,
Os outros 10 colocaram ele por último. Por quê? Porque ficaram indignados com ele. Eles tomaram a dianteira e acabaram ficando por último. Porque no reino de Deus é assim. Quem quer ser o maior, então sirva. Se você quer realmente seguir o princípio do reino de Deus, siga em amor, em justiça, em bondade. Isso é o reino de Deus. Romanos, quando ele está falando para os romanos, já no final da carta, ele diz assim, Romanos 14, havia uma discussão sobre o que comer e o que não comer, e sobre julgar os outros. Você pode ler a parte toda, mas a parte que destaca aqui para nós é o 17, quando Paulo fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é espiritual e ele se manifesta em nós através de coisas espirituais, tipo amor, alegria, paz, bondade, frutos do Espírito, mansidão, domínio próprio, honra, verdade. Pessoas que se dizem do reino de Deus que não andam em verdade, como é que é filho da verdade e não anda em verdade? Eu não entendo pessoas que são cristãos e andam mentindo. Descaradamente. Ou dissimuladamente, não importa. Mentira é mentira. Verdade. A verdade é um princípio fundamental do reino. Porque ele é a verdade. E ele é o nosso Senhor. E ele é o nosso exemplo. Então aqui a gente estava discutindo por causa de comida. E Paulo falou assim, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo e ele vai explicar que todas as coisas podem ser comidas. Só que aqui é uma outra discussão sobre comer ou não comer, ou por que não comer. O que eu quero enfatizar aqui é, o reino de Deus não tem a ver com comida, com bebida, com coisas naturais, com coisas da vida. Tem a ver com a manifestação do Espírito Santo através de nós. Tem a ver com a manifestação da graça através de nós. Uma vez que nós nascemos nesse reino, uma vez que nós nascemos do reino de Deus, nós fazemos parte de uma seleção. Nós fazemos parte de um povo que se conhece pelo coração. Pedro fala assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação escolhida para a propriedade exclusiva de Deus. Se fala muito sobre o reino de Deus, se é algo especial, se andar em poder, se andar em glória, sim. Só que para quê? O reino de Deus não é para fazer você ficar rico. Ainda que você tenha riqueza, e eu volto para a questão de socorros e governos e liderança, mas tudo em Deus tem um propósito. Se você viver uma vida e o seu propósito estiver meramente nas coisas naturais, é porque você não entendeu o reino de Deus ainda. Porque o reino de Deus em nós, ele é um princípio que se inicia aqui, mas que ele é eterno. Se você não entender que o reino de Deus é eterno, se você não quiser, se você não buscar, se você não almejar, se você não tiver no seu coração o entendimento sobre aquilo que é o reino de Deus na eternidade, o princípio dele aqui, mas que vai ser na próxima vida, Paulo fala assim, se a minha vida, se a minha confiança em Deus se ativer apenas a este mundo, eu sou o mais miserável dos homens. Porque se a minha fé em Deus se ativer só as coisas naturais, só as coisas terrenas, a adquirir riquezas ou essas coisas todas, se a minha fé estiver concentrada nisso aqui, eu sou o mais miserável dos homens. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de uma vida eterna e estou me preocupando com mesquinharias da vida cotidiana, que é passageira, que é efêmero. Quando tem um mundo eterno no qual nós podemos desfrutar dele.
E quando eu falo desfrutar dele, as pessoas pensam em desfrutar com riquezas, com viagens, com não sei o quê. Não que isso seja errado, mas a graça de Deus em nosso coração deve sobrepor essas coisas. Esse não deve ser o nosso alvo. O nosso alvo é a vida eterna, o nosso alvo é o reino de Deus, o nosso alvo é a sua justiça. É viver em amor, em graça, em perdão. E principalmente adquirindo tesouros para a vida eterna. Porque onde estiver o tesouro de um homem, aí estará o seu coração, Jesus falou. E o seu coração, ele está nessa terra ou no céu? É fácil você identificar dentro de você para que lado o seu coração clama com mais força. Porque o reino de Deus ele precisa estar manifesto dentro de você. Vamos ler o versículo lá de Pedro que eu falei. Pedro 2, 1 Pedro 2. Já perto da Bíblia, já mais para o final. Hebreus, Tiago, Pedro. 1 Pedro 2. Pedro aqui dá uma dica sobre... Vamos ler o texto, a partir do versículo 1. Deixando, pois, toda malícia... 1 Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite, não falsificado, para que por ele vocês possam crescer. Se é que já provaram que o Senhor é bom, chegando, pois, a ele, a pedra angular, reprovada, na verdade, pelos homens. Os homens reprovaram ele. Por quê? Porque os homens queriam reino físico. Quando os homens entraram saudando Jesus em Jerusalém, muitos queriam que Jesus fosse reinar. Jesus vai ser o novo Davi, ele vai dominar tudo e vai tirar César do lugar e vai reinar. E vai nos trazer de volta ao reino. E Jesus falou... Estão preocupados com uma terra que nem Abraão quis. Abraão não estava preocupado com essa terra física. Abraão estava preocupado com a terra, com Jerusalém celestial. Está escrito lá em Hebreus. Enquanto se luta hoje por um pedaço de chão no Oriente Médio, Abraão está desfrutando daquilo que ele teve no céu. Chegando para ele a pedra rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim para nós, os que credes, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, aqueles que não creem, é uma pedra que os edificadores reprovaram, e essa veio a ser pedra de esquina. Uma pedra, ele está falando de Jesus, viu? Jesus, a pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para que os que também foram destinados. Mas vós, Pedro falando para aquela igreja, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Para quê? A palavra que eu grifo aqui é para que você é nação santa. Você é povo de Deus. O reino de Deus significa povo de Deus. Para quê? Para que, vamos botar o óculos, anuncieis as virtudes daquele, para que anuncieis as virtudes daquele. Você foi separado para ser uma nação santa, reino de Deus, para que você anuncie
as virtudes daquele que te salvou, daquele que fez de você um povo especial, para que você manifeste a glória de Deus. Tem um versículo em Romanos que fala assim, que a terra, toda a criação, ela geme e suporta, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa? A terra geme, sofre dores, aguardando que os filhos de Deus se manifestem como filhos de Deus. E como seria isso? Anunciando luz, bondade, amor, graça, perdão, vida de Deus, manifestação do reino de Deus. Quando fala assim, venha a nós o vosso reino, quer dizer que você deve manifestar aquilo que Deus é. Seja feita a tua palavra, assim na terra como ela já é no céu. A palavra, a manifestação de Deus, ela é plena no céu. Só que para ela ser manifesta aqui na terra, depende de quem? Dos filhos de Deus, daqueles que fazem parte do reino de Deus. Não para ter poder, não para ter dinheiro, não para ter igreja grande, não para ter instrumentos caros ou grande igreja com central de ar-condicionado. Não é para isso. É para manifestar amor, para manifestar graça. Isso é evangelho. Para manifestar perdão, para manifestar unção, para manifestar a verdade. É assim que funciona. Isso não acontece a ferro e a fogo. Isso não acontece forçosamente. Tem que ser construído. Eu aprendi uma coisa com Deus, alguns anos atrás, e vou contar para vocês. Há 25 anos atrás, antes de eu casar, nós estávamos em Palmeira dos Índios. Para quem não sabe, Palmeira dos Índios, para quem não é aqui de Alagoas, é um município do interior de Alagoas, já beirando entre o Agreste, Zona da Mata e o Agreste, já está no finalzinho, porque depois de Palmeira dos Índios já começa o Agreste, para depois vir o Sertão, né? E nós estávamos lá em Palmeira dos Índios fazendo um trabalho evangelístico, um grupo de uma igreja que eu fazia parte. Eu era jovem, muito jovem. E lá em Palmeira dos Índios tem uma serra chamada Serra do Goiti. E lá tem uma réplica do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Só que uma réplica menor. Ela deve ter o quê? Ela deve ter uns 10 metros de altura. Não sei nem quanto é que tem. Quanto é que tem a do Rio? 80, 100 metros? 80 metros parece, né? A de Palmeira dos Índios deve ter uns 10 metros de altura. Só que ela fica num lugar bem visível. Uma época tinha até uma... Como é? Um negocinho pra você descer, né? Como é que chama? Você... Tipo as cadeirinhas que você descia no cabo de aço. Esqueci o nome agora. Mondinho, né? Não eram cadeiras, né? Tipo... Não era bonde, eram cadeiras individuais que você descia. Tem um nomezinho que se dá, eu esqueci. Aí, a gente tava lá... descansando depois da evangelização, e ficava bem na frente daquela montanha. E aí um missionário olhou assim para aquela estátua do Cristo do Goiti, como ele é conhecido, e ele falou assim, rapaz, se eu tivesse uma bazuca aqui, daqui mesmo eu atirava, destruía esse Goiti e acabava com a idolatria dessa cidade. Aí todo mundo, amém, 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 amém. E aí foi saindo um, foi saindo o outro, e aí eu, na minha juventude, na minha mente fértil, eu fiquei imaginando a cena. Todo mundo saiu, eu fiquei lá, e de repente eu comecei a imaginar aquela cena. Imaginei ele pegando uma bazuca, mirando, eu acertava de primeiro na base da construção, e a construção caía. E aquele alvoroço na cidade, e saía nos jornais, e ele ia preso, ia ter um julgamento, e o povo revoltado ia fazer o quê? Ele disse, agora vamos levantar um maior ainda, e o povo ia pegar mais fé, ia construir um Cristo maior e mais bonito,
e ele ia ser julgado por destruir patrimônio de culto de outra pessoa. Porque nesse país é proibido você denegrir a imagem de culto de outra pessoa. Se você tiver uma caneta e essa pessoa adorar a caneta, eu não posso pegar essa caneta e pisar nela, porque aquela pessoa adora a caneta. É a liberdade dela de adorar a caneta. Se eu creio ou não, tem nada a ver. Mas eu não posso pegar essa caneta e quebrar, chutar, denegrir de alguma maneira. É a lei. E tem que ser respeitado. Mas e aí, quando eu estava pensando lá, imaginando a confusão que seria se ele derrubasse aquele goitinho, eu perguntei assim, Deus, então como é que faria assim então para se pregar o reino de Deus? Aí o Espírito Santo falou para mim assim na época, agora se você começar a evangelizar em cada casa, em cada coração, e eles se converterem, duas coisas vão acontecer. Ou eles vão abandonar aquilo lá e o mato come e por si só ele cai. Ou então, em determinado momento, eles vão lá e resolvem assim, nós vamos destruir isso, porque isso não significa mais nada para nós. Porque quem fez é quem tem o direito de destruir. Então você não vai se preocupar com o objeto de adoração do outro. Você tem que se preocupar com o coração. As transformações elas acontecem no coração. O reino de Deus ele se manifesta no coração. Ele tem que ser nascido no coração. A vida de Deus é tudo sempre no coração. Se não for no coração, não serve. Mas aí eu cheguei e falei assim, mas Deus, é difícil convencer essas pessoas tudinha que elas estão erradas. Aí Jesus falou, sabe o que para mim? Bem-vindo ao reino. Falei, Jesus, vai durar muito tempo. Ele falou, por isso que eu não voltei ainda. Vai ser muito demorado, dispendioso e complicado mudar o coração das pessoas. Aí ele falou assim, você quer dizer isso pra mim? Você quer falar pra mim que é difícil? Eu morri naquela cruz, teve gente que olhou e não acreditou. Lá me vendo. Gente que andou comigo 3 anos, eu tive que chegar pra ele teve que tocar aqui, ó. No... Fala, vai Tomé, toca pra ver que sou eu mesmo. Você acha que é fácil convencer as pessoas de que eu sou a verdade? É fácil convencer as pessoas sobre o reino de Deus? Nunca foi, nem vai ser. Mas só tem esse jeito. Só existe essa maneira. A única forma de mudar o coração das pessoas é você chegando, alcançando o coração delas. E a única forma de alcançar o coração das pessoas é através do poder do Espírito Santo, através da palavra. Todos serão salvos? Não. Por quê? Porque nem todos vão querer. O que se há de fazer então? Pregar a tempo e a fora de tempo. Fazer o quê? Pregar a palavra. Aonde? Aos corações. Levando as pessoas à verdade. Qual a verdade? De que o reino de Deus, ele é paz, ele é alegria, ele é amor, ele é justiça. Não a justiça dos homens, que é olho por olho, dente por dente. Quando você tem a justiça dos homens no seu coração, e você vê um bandido ser julgado, você fica feliz. Quando você vê uma pessoa que matou sendo morta, você fica feliz. Quando você entende a justiça de Deus, você se lembra que Jesus ele perdoou aquele ladrão na cruz. E quando você vê alguém se arrepender do erro, você perdoa. Porque você entende que o perdão ele cobre multidão de pecados. Ele cobre falhas. Ah, mas parece tão injusto, eu queria que ele fosse castigado. Querer que a outra pessoa que cometeu o erro seja castigado, isso é a justiça dos homens. A justiça de Deus ela vem sempre para trazer arrependimento. Isso é reino de Deus. Mas em relação ao mundo é muito besta, porque você vai ficar sempre perdendo. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, quando se perde, mas como entender isso? Como aceitar isso? Só por fé. É preciso aprender a crer dessa maneira. Aprender a ceder. Aprender a dar a vez. Aprender a se humilhar a si mesmo. Eu tenho repetido isso aqui diversas vezes. Como é necessário que nós entendamos o que é o reino de Deus. E uma vez que você entende isso, você vai querer pregar
para que as pessoas vivam nesse reino. Todos vão viver? Não. As pessoas vão passar por cima de você constantemente, vão lhe humilhar. Mesma coisa que aconteceu com Jesus. E a pergunta que eu faço para você é a mesma pergunta que Jesus fez para a mãe daqueles 2 filhos. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu bebi? Vocês estão dispostos a passar pelo fogo do batismo que eu passei? Vocês estão dispostos a reinar onde eu reino? Vocês estão dispostos a andar onde eu ando? Vocês estão dispostos a ter uma vida eterna com galardão eterno? Até onde está disposto a ir no reino de Deus? Porque no reino dos homens é fácil. É só se esforçar que você chega na frente. É só pisar nas cabeças dos outros que você consegue atingir o topo. O mundo é assim. Mas ele disse para aqueles discípulos, entre nós não é assim. Entre nós servir é reinar. Reino de Deus é servir. Reino de Deus é perdoar. Reino de Deus é entender que o nosso reino ele é eterno. Tem uma canção bem antiga que fala: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, meu reino é lá do céu, embaixador eu sou. Embaixador de um reino. Então, esse mundo não é nosso, essa casa aqui não é minha casa definitiva. Ah, mas ela não é sua? Aqui na terra? É. Eu comprei, eu paguei, eu construí, não devo nada ao banco, não devo nada a ninguém. Ela é minha. Mas não vai ser minha casa para sempre. Sabe por quê? Porque eu não vou ficar aqui para sempre. Um dia eu morro, vai para ser outra pessoa. Outra pessoa vem, desmancha, faz o que ela quiser, muda a cor das paredes. Tudo aqui na terra é passageiro, ninguém fica para semente. Aí você escolhe se você quer uma vida terrena, ou colocar o seu coração em coisas terrenas, ou você quer aprender a colocar o seu coração naquilo que é eterno. Andar sobre a terra, manifestando um reino que é eterno. Não se preocupando com as coisas do mundo. E aí quando você aprende a dessa maneira, o reino de Deus ele não tem a ver com direita, com esquerda, não tem a ver com nada que é natural. No reino de Deus não existem lados. Não existe partido político no reino de Deus. No reino de Deus não tem direita, esquerda, azul, amarelo, vermelho, roxo. No reino de Deus não tem divisão. Divisões, dissensões, facções são obras da carne. No reino de Deus todos são filhos. No reino de Deus não tem hierarquia. Tem o Senhor da glória e os filhos. Não tem acepção de pessoas. No reino de Deus todos são mais que vencedores. No reino de Deus todos são especiais. No reino de Deus todos têm a mesma herança. E dá para todo mundo? Se você faz essa pergunta é porque você não conhece o Pai. Meu Pai. De riquezas infinitas. O reino de Deus, ele fala daquilo que é eterno, daquilo que é por fé. Não tem direito ou esquerda, ele está acima. É espiritual. E a forma de entrar nele é nascendo no espiritual. Quando você entende o que é reino de Deus, você não fica preocupado com essas coisas. Não faz diferença se governa A, se governa B. Ah, mas vou sofrer, não vou sofrer, eu não vou poder comprar isso, não vou poder fazer aquilo. Essas coisas, essas oscilações da vida, são oscilações que todos eles passaram. De Davi a Daniel, ao próprio Abraão, todos eles passaram por situações. Teve fome na época de Abraão. Teve fome na época de Isaac. Teve prosperidade na época de Davi, teve na época de Salomão, depois veio guerra na época de Salomão, um cresce, um sobe, um desce, o mundo ele oscila, o mundo ele é assim, ele é imutável, mas nós precisamos aprender a entrar no reino de Deus, porque lá é onde nós vamos firmar os nossos pés, firmados sobre a rocha, que é Jesus, como eu li no texto lá de Paulo, de Pedro, a pedra angular, aquelas que os homens rejeitaram, mas ela é a pedra principal. Colocar o nosso coração nele, na presença dele, confiando nele. Aí as circunstâncias, elas não vão nos abalar. Para mim hoje não importa se é A, se é B, quem governa, quem não governa. Ah, mas você não tem... No natural eu posso até ter uma ideologia, um entendimento, um raciocínio sobre algumas coisas no natural, mas eu não quero andar pelo natural. Eu puxo para o espiritual e olho para o autor e consumador da fé. Falo assim, Senhor, a minha fé está no Senhor, então a minha vida está guardada em Ti. Aí sabe o que acontece? Eu descanso. Eu confio nele. O que pode acontecer sobre a minha vida?
mas os meus filhos, mas isso, aquilo outro, se eu ficar sem emprego, se eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando eu ando no reino de Deus, eu ando naquilo que é eterno. E quando eu ando naquilo que é eterno, nada que é natural pode me abalar. Não tem circunstâncias que vão poder mudar aquilo que já está alicerçado no meu coração. Se você quiser aprender sobre aquilo que é reino de Deus, sobre aquilo que é eterno, aí eu posso te ensinar. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos por essa palavra em nossos corações. Te agradecemos pelo Espírito Santo que nos tem conduzido dia após dia à verdade. Nós te louvamos pelo teu amor infinito, por tua graça maravilhosa, que cada dia tem nos feito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós te agradecemos pela presença do Espírito Santo que nos traz a direção para todas as coisas. Nós te agradecemos pelas práticas espirituais que o Senhor colocou em nossas vidas, para nós podermos, através dela, alcançar a plenitude de graça sobre graça e andar no melhor que o Senhor tem para nós nessa terra. E ainda mais, ter cada vez mais fundamentado em nosso coração a certeza da vida eterna. Nós te agradecemos por teu amor. Pai, nós oramos, nós intercedemos por cada pessoa que tem escutado essa mensagem, seja aqui presencialmente, online, ou que vai escutar posteriormente, para que o teu poder alcance as mentes e possa trazer a clareza do poder, das maravilhas, da manifestação do reino de Deus nos corações, para que se abram os corações e o Senhor possa reinar em absoluto, com graça, verdade, produzindo cada vez mais luz em meio às trevas, trazendo vida onde havia morte. Eu abençoo cada pessoa que tem escutado essa mensagem, que tua graça possa ser abundante sobre a vida dela. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado por você estar aqui conosco essa noite. Deus seja louvado na sua vida. E até a próxima reunião em nome de Jesus.